Um crime aconteceu. E a polícia descobriu que tudo começou quando uma garota tentou roubar a identidade da amiga. Hoje vamos falar do caso Rico Okada. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos a sua interação com o nosso conteúdo. Pode ser através de um like, que ajuda muito, e principalmente um comentário, onde você fala se já conhecia essa história, um detalhe que eu não comentar, e sugere novos temas para trazermos ao canal. Assim o YouTube percebe a interação e sempre te mostra nossos próximos vídeos quando publicados. Verifique se já é inscrito no Freak Trance Vertical. Se inscreva-se não é e se torne membro, onde, dependendo do nível, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso brevemente antecipado ao nosso conteúdo. Ricada era uma jovem de 29 anos que morava e trabalhava como enfermeira em um hospital em essa cidade mais importante do Japão. Há poucas informações sobre ela, mas o pouco que se sabe é que ela foi descrita como uma pessoa extremamente alegre, otimista e acolhedora nas redes sociais. Ela costumava compartilhar mensagens positivas e demonstrava ter uma personalidade muito próxima das pessoas ao redor. Após concluir os estudos, ela decidiu sair da casa da família e foi morar sozinha em um apartamento. E mesmo morando então separada da família, ela ainda mantinha um contato frequente ao longo do dia com a sua mãe, seja por ligações ou mensagens, coisas simples do cotidiano. Porém, em março de 2014, esse comportamento mudou. A Rica praticamente tinha parado de responder. As ligações não eram atendidas, as mensagens ficaram cada vez mais raras. Às vezes, quando ela respondia, era sempre por mensagens que não pareciam ter sido escritas espontaneamente. Mesmo assim, ela alegava que estava doente e que preferia ficar sozinha sem receber visitas por um tempo para evitar contaminar os familiares e amigos com essa doença. Embora fosse uma justificativa estranha, eles acreditavam. Afinal, ela trabalhava em um hospital, então não era difícil de desacreditar que ela pudesse ter contraído algo outro. Detalhe também começou a chamar atenção, que foi as redes sociais dela que ficaram. Depois de um tempo, ela costumava publicar constantemente no Facebook. Compartilhava momentos do seu dia a dia, pensamentos sobre o trabalho e outras mensagens. Porém, durante quase 2 meses, o perfil dela parecia abandonado. Não existiam novas postagens, apenas algumas respostas ocasionais em alguns comentários antigos, algo completamente fora do comportamento normal dela. Mãe dela tentava acreditar que talvez a Rica apenas estivesse cansada ou passando por algum momento difícil, mas a preocupação aumentou ainda mais depois que ela recebeu uma cobrança relacionada ao aluguel do apartamento da Rica. Aquilo não fazia sentido. A filha era extremamente responsável com as suas contas e dificilmente deixaria pagamentos em atraso. Quando foi então no dia 1 de maio de 2014, depois de cerca de 2 meses sem ter um contato direto com a Rica, mãe dela foi no apartamento. Ela bateu diversas vezes na porta, mas ninguém responderia. Então ela usou uma chave reserva que ela recebeu da própria Rica e, assim que abriu a porta, ela sentiu um forte cheiro vindo do ambiente. Ele estava fechado. Aparentemente há muito tempo aquele odor tomou conta do local. Esse apartamento, ele estava completamente silencioso e com claros sinais de que estava abandonado. Há algum tempo, quando a mãe entrou no quarto, ela notou uma grande mancha escura de fluidos corporais espalhadas pelo tatame próximo à cama. Naquele momento, ela entendeu que alguma coisa grave tinha acontecido com a Rica. Imediatamente ela chamou então a polícia e os investigadores chamaram peritos e todo o apartamento foi minuciosamente
verificado apesar de não encontrarem sinais claros de alguma entrada forçada ou um confronto pela casa. Os detalhes chamavam atenção foram encontrados vestígios de que alguém tinha limpado tudo cuidadosamente, além disso documentos importantes e uma quantia em dinheiro tinham desaparecido pouco tempo. Depois exames confirmaram que o DNA que tinha ali no chão pertencia realmente à rica. A polícia então descobriu que a rica ela trabalhou normalmente até o dia 21 de março de 2014. Colegas afirmaram que ela parecia tranquila naquele dia e que ela se despediu normalmente de todos no fim do expediente, mas na manhã seguinte o hospital recebeu um e-mail enviado supostamente por ela dizendo que ela precisava tirar alguns dias de folga porque ela não se sentia bem. Os funcionários estranharam a situação, já que ela quase nunca faltava ao trabalho. Mesmo assim, como ela ainda parecia responder a algumas pessoas, pelo menos nas redes sociais, eles não suspeitaram de que algo ruim tinha acontecido com ela. Com o passar das semanas, os amigos ligavam para ela, as chamadas iam para a caixa postal. Alguns disseram que chegaram a ouvir mensagens com a voz dela, mas era uma voz meio estranha. Parecia meio rouca e distante, diferente do jeito de falar da rica. O dono do apartamento, ele também foi questionado e afirmou que quando a rica atrasou o pagamento, ele chegou a enviar mensagens para ela cobrando o valor do aluguel. E depois de assistir bastante, ele recebeu também mensagens dizendo que ela estava viajando e resolveria tudo quando voltasse. Quando ele sugeriu entrar em contato com a família dela para resolver o pagamento do aluguel temporariamente, a resposta foi fria e incomum, dizendo que a mãe dela tinha muitas ocupações para ser incomodada sobre valores de aluguel. Os vizinhos contaram à polícia que se lembravam de ouvir uma discussão intensa vinda do apartamento algumas semanas antes de ela desaparecer. Eles ouviram uma voz feminina alterada, mas não conseguiam identificar claramente quem estava ali. Os investigadores se aprofundaram então na vida pessoal e financeira da rica e descobriram que pouco tempo depois de ela parar de manter contato com a sua família, alguém aparentemente usou o que era da rica, porque, segundo essas informações, foram solicitados 6 cartões de crédito em nome dela e diversas compras foram feitas entre os gastos. A polícia descobriu pagamentos relacionados a serviços de transporte. Apenas 2 dias de ela desaparecer do trabalho, uma empresa de entrega recebeu uma ligação de alguém se identificando como a rica, e essa pessoa pediu o envio de uma grande caixa de aça para Tóquio, o que daria aí um trajeto de pelo menos uns 500 quilômetros. No dia seguinte, o entregador chegou no local indicado e ficou impressionado com o tamanho da caixa. Ele falou que era uma caixa enorme, extremamente pesada, com quase 2 metros de comprimento. Quando ele demonstrou preocupação com o peso e o tamanho do objeto, a pessoa explicou rapidamente que se tratava apenas de uma boneca de cerâmica em tamanho real e que não havia nenhum problema no transporte, mas que era necessário cuidado para não quebrar. Então a empresa realizou essa entrega normalmente. Depois, quando eles analisaram os registros, a polícia percebeu algo muito estranho. Tanto remetente quanto o destinatário eram o mesmo nome, Rika Okada, e aquilo parecia não fazer sentido. A rica ela nunca teve móveis ou ligação com alguém em Tóquio, então eles não entenderam por que ela enviaria uma caixa tão grande para outra cidade usando o próprio nome como remetente e destinatário. Ao rastrearem os gastos dos cartões recém-solicitados em nome dela, os investigadores perceberam também que havia o aluguel de um depósito em Hachioji, que é um lugar que fica na região de Tóquio. Era aparentemente um galpão. Testemunhas da região disseram ter visto entregadores
carregando uma grande caixa de papelão. Até esse local, alguns dias antes, quando a polícia finalmente abriu esse depósito, um forte cheiro foi logo percebido. No interior encontraram a mesma caixa, descrita como contendo uma boneca. Ao abrirem, tinha ali várias camadas de papelão, lençóis plásticos impermeáveis, cuidadosamente organizados, e quando desembrulharam tudo, encontraram a Rica. Nesse momento ela estava usando ainda o uniforme do trabalho de enfermeira e já estava em avançado estado de degradação. Exames periciais revelaram que a Rica ela tinha passado por um ataque de um objeto cortante. A polícia também notou que praticamente não existiam sinais de defesa, indicando que ela provavelmente foi surpreendida durante esse ataque. A perícia apontou que ela já estava sem vida há pelo menos 2 meses. Conforme os investigadores analisavam cada detalhe do caso, eles acharam uma pequena pista. Embora a caixa tivesse sido enviada no nome da Rica, o número de telefone informado no comprovante da entrega pertencia a outra pessoa, alguém chamado Kate Yuri. Haviam também digitais encontradas em toda a caixa que não pertenciam à Rica, mas eram as mesmas encontradas no apartamento dela. Sobre esse nome, Kate Oisho Yuri, como era mais conhecida, é dito que ela era uma nipo-brasileira de 3ª geração, amiga da Rica. As duas tinham sido amigas ainda na infância. Elas estudaram juntas no ensino fundamental. Ex-colegas lembravam que a Yuri e a Rica frequentemente voltavam da escola juntas, porque elas moravam relativamente próximas naquela época. Com o passar dos anos, o contato acabou diminuindo naturalmente até praticamente desaparecer. Assim que elas voltaram a conversar, a conexão entre elas pareceu renascer rapidamente, e aos poucos, a Yuri e a Rica retomaram uma amizade, e a relação delas começou a ficar parecida com o que elas tinham anos antes, quando ainda eram adolescentes. Estudando juntas, a polícia também descobriu que em 1º de fevereiro de 2014, a Yuri e a Rica decidiram reencontrar outras amigas da época da escola. As duas organizaram uma pequena reunião entre antigas colegas de classe. Naquela noite, elas e mais 2 amigas então se reuniram em um restaurante em Osaka. Elas passaram horas conversando, lembrando da época antiga, colocando os assuntos em dia depois de tantos anos separadas. Segundo os relatos, a Rica ela estava muito feliz naquele dia. O reencontro mexeu bastante com ela, tanto que ela chegou a publicar uma foto das 4 amigas juntas novamente nas redes sociais. Depois do jantar, a Rica convidou todas para continuarem a conversa na sua casa. As amigas então aceitaram e passaram boa parte da madrugada falando sobre a vida, trabalho e lembranças da época da escola. Mais tarde, cada uma foi para sua própria casa e aparentemente aquela tinha sido apenas uma noite comum entre velhas amigas se reencontrando. Após esse encontro, a Yuri e as outras garotas continuaram então mantendo contato por meio de aplicativo de mensagens. Nada parecia fora do normal naquele momento, quando foi na manhã do dia 22 de março de 2014, o dia em que aparentemente o hospital recebeu o e-mail dizendo que a Rica estava doente, que não iria trabalhar. Essa amiga teria recebido uma ligação da própria Rica, extremamente irritada. Segundo o relato desta amiga, a Rica reclamava que a Yuri tinha aparecido na sua casa e simplesmente não queria ir mais embora. Para a polícia, essa ligação ajudava a reforçar a ideia de que entre a Rica e a Yuri existia um conflito, e assim eles decidiram procurar saber mais quem era Kate Yuri. Eles descobriram então que ela nasceu em setembro de 84 no Brasil, e seus pais também tinham nascido no Brasil, mas eles eram descendentes de japoneses. E ainda muito nova, quando tinha por volta de 6 ou 7 anos, a Juritun se mudou com os pais e o irmão para morar no Japão. A família
Foi morar em Asayura, então. Frequentou o ensino fundamental no Japão e também o ensino médio pelo menos iniciou o ensino médio. Por lá ela cresceu, praticamente dentro da cultura japonesa. Algumas fontes japonesas afirmam que ela acabou sofrendo com outros alunos na escola pelo que se entende, por ela ser estrangeira e que isso teria impactado profundamente na sua adaptação. No país, essa situação acabou dificultando a sua permanência nos estudos, fazendo com que ela retornasse ao Brasil junto da família quando ela tinha por volta de 15 anos, entre os anos 2000 e 2001. Ela concluiu então o ensino médio no Brasil. Apesar disso, tudo indica que a readaptação dela ao Brasil não foi fácil depois de tantos anos vivendo no Japão. Ela já estava acostumada com outro estilo de vida, outra cultura, outra rotina. Ela sentia que ela não se encaixava mais no estilo de vida brasileiro. Quando ela terminou os estudos, ela continuou então morando no Brasil até o ano de 2004, mas segundo relatos, a Yuri nunca conseguiu realmente se sentir confortável vivendo aqui. Novamente, a situação acabou ficando ainda mais complicada depois de uma discussão com os pais quando ela tomou a decisão de voltar sozinha pro Japão. Na época, ela tinha cerca de 20 anos. Depois então de retornar ao Japão, ela acabou cortando o contato com a família, passou a viver de forma independente. Porém, durante o período em que ela esteve no Brasil, ela acabou não renovando seu visto de residência japonês. Por causa disso, quando ela retornou para o Japão, ela conseguiu permanecer apenas como visitante turista. Essa autorização durou então até o ano de 2006. Já no começo de 2007, ela tentou então regularizar a situação dela para conseguir morar de forma definitiva em Osaka, mas o pedido foi negado pelas autoridades japonesas mesmo. Assim, ela decidiu permanecer no país ilegalmente. A partir daquele momento, a vida dela começou então a ficar cada vez mais complicada. Sem documentação, ela não conseguia empregos estáveis ou bem remunerados. Ela passou então a trabalhar apenas em serviços temporários e meio período, principalmente em lanchonetes e trabalhos de limpeza. O dinheiro então era pouco e a situação financeira dela foi piorando. E com o tempo ela começou a ter uma crise econômica bastante séria. A Yuri, ela começou a trabalhar então em lanchonetes e outros empregos simples para tentar se sustentar. E durante esse período, ela conheceu uma garota chinesa com quem ela acabou dividindo um apartamento em Ashiji, a cidade localizada perto de Tóquio. Algumas reportagens chegaram a sugerir que as duas mantinham relacionamento, mas isso nunca foi confirmado. Durante alguns anos, a convivência então foi funcionando relativamente bem. A Yuri conseguiu manter uma rotina mesmo vivendo de maneira irregular no Japão. Os anos foram se passando. Ela parecia estar então conseguindo seguir em frente normalmente, mesmo sem o apoio dos pais, de acordo com o que foi levantado pela investigação em janeiro de 2014. Depois de cerca de 10 anos vivendo no Japão, enquanto mexia nas redes sociais, especialmente no Facebook, ela conseguiu localizar a amiga de infância. A Rika. Foi descoberto também que ela morava em um apartamento relativamente próximo ao depósito onde a Rika foi encontrada. Dentro da caixa, a polícia foi até o apartamento onde a Kate e Yuri morou, mas quando eles chegaram lá, todo o local estava abandonado. Os vizinhos disseram que não viam a Yuri há semanas e que a colega chinesa que dividiu o apartamento com ela tinha retornado para o seu país. Ao investigarem a situação migratória da Yuri, os agentes então acreditaram que o principal motivo do crime seria uma tentativa da Yuri assumir a identidade da Rika para começar uma nova
vida como japonesa segundo os registros encontrados pela polícia pouco depois do desaparecimento. Alguém usou os documentos da Rika para solicitar um novo passaporte japonês e as autoridades acreditam que foi a Yuri quem compareceu para fazer o pedido usando a identidade da Rika. O passaporte acabou sendo emitido com os dados da Rika, mas com a foto da Yuri. Dias depois, registros de imigração mostraram que a Yuri usou esse passaporte para viajar para a China. Para Xangai mesmo já estando fora do Japão, ela continuou utilizando os cartões bancários e contas registradas no nome da Rika, acumulando gastos superiores a 1 milhão. Diz que seria algo em torno de R$32 mil. O caso rapidamente ganhou repercussão porque acabou envolvendo 3 países diferentes: Japão, Brasil e China, e como não existia um tratado formal de extradição entre a China e o Japão, muitas pessoas acreditavam que a Yuri jamais seria encontrada ou devolvida para o Japão. O caso então começou a receber enorme atenção da imprensa japonesa, principalmente por envolver uma estrangeira descendente de japoneses vivendo ilegalmente no país e que cometeu um crime. Alguns membros da comunidade nipo-brasileira chegaram até a comentar publicamente que sentiam vergonha e preocupação com a repercussão negativa do caso. Enquanto isso, os pais da Yuri no Brasil também foram procurados pela imprensa. Pai dela apareceu brevemente diante de jornalistas e disse apenas que queria conversar com a filha e tentar entender tudo o que tinha aconteceu. Segundo ele, a família também não tinha mais contato com a Yuri naquele período. E após quase um mês escondida em Xangai, na China, Yuri acabou percebendo que a polícia estava se aproximando dela. Quando foi então em 27 de maio de 2014, ela decidiu procurar o consulado japonês em Xangai. No consulado, ela explicou que ficou sabendo do caso da amiga Rika pelos noticiários e afirmou que não tinha nenhum envolvimento com a história. Ela ligou que estava na China usando alguns documentos pertencentes a Rika porque a Rika teria emprestado para ela voluntariamente para ajudá-la na viagem. Mesmo assim, diante da gravidade do caso e das evidências contra ela, a Yuri foi presa preventivamente. Havia suspeitas de que a amiga chinesa da Yuri seria uma cúmplice ou que ela sabia pelo menos do plano, mas por falta de evidências ela foi liberada do caso. Depois disso, demorou cerca de 2 anos para que todos os trâmites ocorridos entre os governos chinês e japonês fossem resolvidos, e em maio de 2016 a China finalmente decidiu autorizar o envio da Yuri de volta para o Japão para que ela respondesse formalmente pelas acusações. Mas o julgamento dela só começou na verdade em março de 2019. Durante o julgamento, a Yuri surpreendeu muita gente ao mudar completamente a postura silenciosa que ela manteve durante anos com lágrimas nos olhos. Ela admitiu o crime e pediu desculpas à família da Rika, dizendo que tinha destruído não apenas uma vida, mas também a confiança das pessoas ao redor. Mesmo assim, muitas pessoas questionaram se aquele arrependimento era realmente genuíno ou apenas uma tentativa de reduzir a pena dela. Durante essas audiências, a Yuri começou também a explicar detalhadamente como ela chegou à decisão de assumir a identidade da amiga. Ela disse que aquela amiga chinesa dela tinha recebido uma oportunidade de trabalhar na China novamente, então ela sairia do Japão em abril de 2014. Para a Yuri, aquilo representava um enorme problema porque sem a amiga ela perderia o lugar onde morava ilegal. Ela não conseguiria alugar um novo apartamento e teria muitas dificuldades financeiras. Ela também não tinha outros amigos, tinha cortado contato com a família e ninguém iria ajudá-la. Além disso, por estar ilegal no
Japão ela também não. Conseguiria viajar livremente para outro país sem correr grandes riscos de ser descoberta. Foi aí então que ela disse que começou a pensar em conseguir um passaporte falso para ir para a China. Segundo a Yuri, ela começou a procurar alguém que pudesse servir como substituta. Para esse plano precisava ser uma pessoa parecida fisicamente, que não tivesse passaporte ativo e que morasse sozinha para evitar suspeitas da família. Ela então voltou a pensar na Rika ao cada segundo. O próprio depoimento dela, intenção de retomar o contato era convencer a Rika a ajudá-la conseguir esse passaporte de maneira irregular, mas a Rika não quis ajudar, então ela decidiu tomar o lugar da amiga. Em 21 de março de 2014 ela decidiu agir. Ela foi então até uma loja de ferragens, comprou uma faca e, de acordo com as fontes, as duas moravam a cerca de 500 quilômetros uma da outra. Por causa disso, a Yuri chegou no apartamento da Rika já de madrugada. Já 22 de março, o Ajuri apareceu de surpresa na porta e acabou contando uma história dizendo que estava correndo de alguém, passando por perigos e precisava de um lugar para passar a noite. A Rika acabou desconfiando dessa história. As duas ficaram um longo período conversando ainda na porta do apartamento, enquanto a Rika tentava entender a situação. Em algum momento, por razões que nunca ficaram totalmente claras, ela acabou então deixando a Yuri entrar. Pouco tempo depois, a Rika chegou a enviar mensagens para uma outra amiga dizendo que a Yuri tinha aparecido lá inesperadamente, que ela estava muito desconfortável com essa situação. Nas redes sociais ela também expressou isso, dizendo que tinha acabado de passar por uma experiência extremamente desagradável e que estava profundamente irritada com atitudes de certas pessoas, embora não citasse nomes. Depois disso, algumas fontes dizem que em algum momento daquela madrugada, a Yuri teria pedido novamente o passaporte da Rika. Esse assunto rapidamente evoluiu para uma discussão, depois um confronto, e as autoridades acreditam que foi nesse momento que a Yuri acabou atacando a Rika, mas há outras matérias que dizem que isso aconteceu na manhã seguinte, enquanto se preparava para trabalhar. A Rika sugeriu educadamente que a Yuri deveria ir embora e nesse momento a Yuri novamente pediu o passaporte da Rika. Ela negou. O confronto aconteceu até que saiu do controle, terminou no crime. Depois do crime é dito que a Yuri passou horas tentando esconder o que tinha aconteceu, e foi quando ela pensou em utilizar a tal grande caixa. Quando essa caixa acabou chegando em Ashiji, o apartamento da Yuri não tinha ninguém. A amiga chinesa já tinha voltado para a China, então ela chegou a colocar essa caixa dentro do próprio quarto dela e permaneceu ali junto à caixa por pelo menos um mês inteiro. Enquanto isso, a ausência da Rika ainda não levantava suspeitas sérias pela família. No dia seguinte ao crime, a Yuri já tinha começado a tentar se passar pela amiga. Usou o celular, as contas bancárias, pediu o passaporte. E o sistema japonês ele possuía falhas na verificação de identidade. E ainda hoje o processo de imigração é feito em papel e anotações, o que abre esse tipo de brecha. E o Japão, apesar de ser um país considerado por muitos como moderno, na verdade, ele se mantém muito defasado em diversos aspectos, como o registro domiciliar da Rika não tinha foto e a Yuri possuía idade aparências semelhantes ao da Rika. Ela conseguiu solicitar um novo passaporte facilmente usando os dados da amiga. Depois ela acabou pedindo então os cartões de crédito e usou para alugar um container de armazenamento para a polícia japonesa. As provas formavam um conjunto de evidências extremamente fortes contra a Yuri. Durante o julgamento, praticamente não existiu qualquer discussão sobre a autoria do crime. O debate, na verdade, era o estado psicológico da Yuri.
tamanho da pena que ela deveria receber. A defesa chegou a apresentar laudos, afirmando que ela tinha personalidade múltipla e, segundo os psiquiatras de defesa, Yuri tinha duas personalidades muito distintas, uma garota tímida e retraída e outra fria e agressiva. A própria Yuri afirmou que durante o crime ela estava sendo controlada por outra personalidade e chegou a dizer que nem acreditava ter feito algo errado. A defesa também pediu redução da pena, alegando que a capacidade de controlar os próprios atos estava comprometida. Segundo a Yuri, várias partes da situação estavam confusas na mente dela. Ela afirmou que não conseguia nem se lembrar de tudo com clareza porque ela sofria realmente de problemas psicológicos e mentais, mas a promotoria acabou rebatendo essa versão. Os investigadores argumentaram que a Yuri demonstrou planejamento racional em todas as partes do crime e para os promotores tudo mostrava claramente que ela entendia o que estava fazendo e tinha capacidade de controlar as suas ações. O juiz concordou com essa interpretação e, ao final do primeiro julgamento, ela foi considerada culpada e recebeu a pena de prisão perpétua. A defesa tentou recorrer, mas a sentença original acabou sendo mantida num segundo julgamento. Esse caso acabou expondo as falhas importantes no sistema de emissão de passaportes japonês e aumentou a pressão por sistemas de identificação mais rigorosos. Nos anos seguintes, o país passou a fortalecer o uso de um documento nacional com foto e mecanismos mais seguros de verificação de identidade, mesmo que as mudanças não tenham acontecido exclusivamente por causa desse caso. A história da Rika passou a ser citada como um exemplo das falhas existentes por lá até o momento. Yuri permanece presa. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.